Essa videoaula é especial para você que acabou de aprender as regras básicas do xadrez. Você já conhece os movimentos das peças, já sabe arrumar a posição inicial, tanto de brancas quanto de pretas, já sabe que a colocação do tabuleiro deve ser com a casa branca à direita. Conhece também os movimentos especiais, o roque, a promoção e a captura en passant, e a regra do cheque, o que é um cheque e o que é um checkmate, que é o objetivo do xadrez. Então você está pronto para jogar uma partida. Surge então a primeira pergunta que todo principiante faz: como devo começar uma partida? Uma grande tendência que a gente repara, o principiante fica um pouco ansioso para colocar a torre em jogo. Então, lances como A4 ou H4 são comuns. A ideia de jogar A4 é colocar logo a torre numa casa central. Será que é certa essa estratégia? Da mesma forma, H4, a ideia é colocar a torre em jogo nas colunas centrais. Então, essa estratégia é correta? A resposta é não. Por quê? Porque são peças valiosas. Torre, dama, não vamos considerar o rei, que não é envolvido em trocas, mas dama e torre são mais valiosas que bispos, cavalos e peões. Então, o ataque dessas peças mais valiosas pelas peças de menor valor, como bispo, cavalo e peão, vai acarretar perdas de tempo. Quando você sai muito cedo com sua torre e ela é atacada por um bispo, por um cavalo ou um peão, você tem que perder um tempo para não perder material. Você tem que mover mais uma vez com essa peça. Então, vamos imaginar aqui uma sequência, por exemplo, D5. Você sai com a sua torre. Olha lá a estratégia das pretas correta, ocupando aqui o centro com peões. Já atacou a torre tem que perder mais um tempo. Vamos colocar ela aqui, seguindo a ideia inicial. Ela pode ser atacada. Então é muito incômoda a posição de uma torre que sai muito cedo. Não é, então, uma boa estratégia, uma boa ideia você desenvolver jogando A4. O mesmo podemos dizer de H4, com a ideia de desenvolver a torre via H3, seguindo pela ocupação dessa torre nas colunas centrais. É uma estratégia não correta, estratégia incorreta, porque viola princípios do xadrez. Mas quais são esses princípios? Vamos começar a entender quais são os princípios que regem a abertura no xadrez. Então, vamos nos fixar em 3 princípios importantes, 3 princípios básicos. Princípio número 1 é o domínio do centro. Vamos chamar de centro essas 4 casas, que são as casas mais daqui no meio do tabuleiro. Estão a uma igual distância de todas as bordas do tabuleiro, são as casas mais centrais, vamos chamar de centro. Vai ser o nosso objetivo, dominar o centro. Dominar o centro pode significar ocupar o centro com peões ou atacar as casas centrais. Você está dominando, você está atacando casas centrais. Então, daí a gente já começa a perceber quais são os lances mais jogáveis, os lances considerados bons lances na abertura. São os lances em que você ou ocupa ou ataca as casas centrais. O outro princípio, o princípio número 2, é o desenvolvimento das peças.
Então vamos voltar àquele nosso exemplo do A4. A ideia é desenvolver a torre, mas não é. Então, está seguindo o princípio do desenvolvimento, mas não é um bom desenvolvimento. Melhor desenvolver cavalos e bispos primeiramente, ocupar o centro, e o terceiro princípio é a segurança do rei. Então, precisamos fazer o roque, de preferência para o lado, a ala do rei, o roque menor, o mais rápido possível. Então, são princípios básicos. Você vai, à medida que você for estudando e praticando xadrez, você vai ver exceções, mas você olha a partida de um campeão mundial, você vai ver que ele está seguindo esses três princípios: domínio do centro, desenvolvimento de peças e segurança do rei. Então vamos ver aqui um exemplo com E4. E4 está ocupando uma casa central e atacando outra casa central, que é D5. As pretas respondem E5, estão ocupando uma casa central e também atacando uma outra casa central. Desenvolvimento de peças. Cavalo F3 ataca duas casas centrais, inclusive em uma delas está o peão, então é um ataque também ao peão. As pretas seguem também o princípio de desenvolvimento de peça e também está atacando duas casas, está agindo em duas casas centrais. Então veja a relação, os dois cavalos estão criando aqui uma competição aqui pelas casas centrais. Os dois estão atacando a casa D4 e a casa E5. Desenvolvimento de peças. Bispo C4 ataca a casa central D5 e também ataca o ponto F7, onde tem aqui o peão mais fraco da abertura. Nós vamos ver esse detalhe, esse princípio aqui da segurança do rei, como esse peão pode ser atacado logo no início. Então, ele faz parte dos princípios da abertura. Devemos ter cuidado, porque o nosso rei pode passar um grande perigo, porque ele é o único defensor desse peão. E aqui poderíamos seguir pretas desenvolvendo. Aqui já temos a possibilidade do roque, então a segurança do rei já está garantida. Aqui temos como lance principal C3, que é um lance que age no centro. A ideia é de jogar D4. Então, você pode reparar que a abertura segue princípios, e esses princípios vão ser sempre importantes. Então, são os três princípios básicos que você deve usar, você deve seguir em suas partidas, que é o domínio do centro, desenvolvimento de peças e segurança do rei. Nós vamos ver em outros vídeos com mais detalhes, vamos ver ilustrações desses princípios e vamos falar em todos os vídeos, na sequência, nas miniaturas, nós vamos ver como são importantes esses três princípios. Vamos ver um pequeno exemplo, uma partida inventada que eu criei aqui para ilustrar uma situação de uma partida em que as brancas conhecem os princípios da abertura e as pretas não. As brancas jogaram o primeiro lance E4. Então, estão dominando o centro, ocupando o centro. Pretas jogaram A6, um lance ruim. Não contribui com o domínio do centro e nem com desenvolvimento, não abre passagem para nenhuma peça. Aqui as brancas jogaram D4, veja como os dois peões aqui estão com uma ação nas casas E5 e D5, estão ocupando o centro. Esse é um centro ideal que devemos buscar sempre que possível. H6, outro lance, a mesma natureza do A6.
Um lance que não contribui com o domínio do centro nem com o desenvolvimento. Enquanto isso, brancas jogam seguindo os princípios. Aqui está dominando duas casas do centro. Pretas agora jogam B6, mais um lance que não contribui muita coisa, nem com o domínio do centro, nem com o desenvolvimento, nem com a segurança do rei. Cavalo C3, um lance de desenvolvimento, agindo no centro também. Então, as brancas estão mostrando conhecimento dos princípios. Torre A7, isso não podemos nem considerar um desenvolvimento. A torre simplesmente se moveu ali no canto do tabuleiro, mas não aumentou sua atividade, continua muito mal colocada. Bispo C4, aqui um lance de desenvolvimento e também agindo no centro e mais agora agindo na diagonal, que vai acertar ali em F7. Está apontando para F7, que pode ser uma casa muito fraca na abertura. Agora vem um erro aqui, uma entrega de material, uma desatenção total. E5. Simplesmente as pretas ainda estão jogando o lance sem prestar atenção se está defendida a casa. As brancas simplesmente capturaram aqui um peão de graça. E agora já existe um grande perigo, mas que as pretas não vão perceber e jogar um lance que deixa totalmente exposta aqui a casa F7, onde está o peão. E depois de bispo captura F7, checkmate. O rei está todo preso, cercado pelas suas próprias peças, e aqui levando um cheque. O cavalo defende o bispo, uma posição que ficou muito perigosa para as pretas, porque não desenvolveram suas peças, não dominaram o centro e, consequentemente, o rei ficou no centro em perigo. A gente vai ver que os três princípios são relacionados. Se você joga no centro, você domina o centro, você vai ter um desenvolvimento mais fácil. Com o desenvolvimento mais fácil, você já fica pronto para rocar e colocar o seu rei em segurança. Então, três princípios: domínio do centro, desenvolvimento de peças e segurança do rei. E lembrar que eles estão interligados. Sempre um vai interferir no outro. Quando você começa bem, seguindo um determinado princípio, você já vai estar com mais facilidade de seguir os outros princípios. E se você também não segue os princípios, não segue o princípio de domínio do centro, você já vai ter dificuldade de desenvolver, e não desenvolvendo, a tendência é que seu rei fique no centro. Como é o caso aqui dessa posição, o rei das pretas está no centro, as peças totalmente aqui estáticas, e quando ele faz o primeiro lance de desenvolvimento, é um lance desatento, que não cuidou da segurança do rei, e a partida terminou em 7 lances com checkmate.